Eu chorei, eu vivi, eu sofri ainda tem. Eu chorei, eu vivi, eu sofri ainda tem. Eu chorei, eu vivi, eu Olá, sofri sejam muito bem-vindos ao último episódio do podcast do Projeto Engrenagens. Hoje vamos conversar com Darcy Neto, economista formado pela Unifal, que vai falar com a gente sobre as novas relações de trabalho e a cultura do empreendedorismo. Para começar o papo, a gente queria saber se o surgimento dos novos aplicativos de serviço, tipo iFood, Rappi, Uber, 99, eles geram uma nova classe trabalhadora e como que isso impacta na relação de precarização do trabalho no Brasil. Cara, acho que com certeza o lance dessa nova classe de trabalhadores como os entregadores de aplicativo, ele traz uma nova dinâmica das relações de trabalho no sentido que essas pessoas não têm garantia de nada. E muitas das vezes elas colocam, né, dinheiro do bolso para estar ali, né, colocando um carro ou uma moto para poder executar o serviço e eles não têm direito a nada. Quando você deixa de trabalhar, você não tem garantia de nada, não tem folga, não tem férias. Então, eu acho que é muito complicado. E, tipo, isso é muito bom para o consumidor final, né, para a sociedade civil, porque a gente consegue ter acesso a consumir coisas que a gente não consumia antes, né? A ideia do Uber, ela revolucionou o meio de transporte no Brasil, né? Levaram muitos taxistas ao desespero e as pessoas comuns conseguiram começar a andar de carro em vez de andar de transporte público. Então, nesse sentido, é muito bom, mas eu acho que para os trabalhadores isso é uma coisa muito ruim, né? Porque essas empresas não fazem sentido elas lucrarem tanto em cima desse tipo de serviço, já que elas não disponibilizam nada para esses prestadores de serviço. Vende-se muito a ideia de ser o próprio chefe, né, cara? Isso. Isso é um problema a partir do momento que você é o seu próprio chefe, mas não é você que Uhum. decide quanto você vai ganhar, por exemplo, né? Sim, embora essas plataformas elas tenham proporcionado muitas oportunidades, tenha tirado muitas pessoas da miséria, tá aí para tapar buraco, eu acho que não é o objetivo de vida de ninguém continuar trabalhando nessas condições assim. Eu acredito que as pessoas buscam um pouco mais de segurança, um pouco mais de estabilidade, e isso vem se provando. Existem vários movimentos, né? Os movimentos de entregadores do estado de São Paulo, que é liderado pelo Galo. Esses caras, eles não estão ali brigando, né, à toa, né? Porque eles vivem ali na pele essa situação. Essa ideia do empreendedorismo mesmo, ela tem sido muito divulgada como a solução para os problemas da economia. Você vê isso como algo que pode realmente mudar a realidade das famílias brasileiras que estão passando por necessidade, ou é só mais um jeito dos meios de produção de falar assim, ó, vem aqui para mim que eu vou te dar o que você quer agora? Eu acho que no curto prazo a ideia é muito boa, né? Porque você não tem nada. Aí você só precisa começar a trabalhar, né? Mexer os pauzinhos, você não precisa fazer uma entrevista de emprego, você só se cadastra ali no aplicativo e já começa a trabalhar. Acho que é uma ideia muito tentadora, assim. Eu acredito que tem muita gente que se encaixa nessa dinâmica de trabalho, né? De fazer o próprio horário. Mas eu acho que essa ideia de empreendedorismo que eles vendem não condiz com a realidade que o trabalho vai proporcionar no futuro, sabe? Você acha que, no geral, a arrecadação que essas pessoas fazem tipo, vira o suficiente para sobreviverem, para que eles não precisam, tipo, focar em estudo, gastar dinheiro com educação, traz uma certa falsa segurança, assim, digamos, Uhum. da pessoa viver disso? Eu acho que o grande lance é que no curto prazo você consegue tirar uma grana, assim. As pessoas que trabalham com o aplicativo, elas conseguem ter uma renda em torno de 4, 5 mil reais. Mas ao mesmo tempo elas têm custos para manter ali. Ela tem que manter o veículo, ela tem a manutenção do carro. É muito difícil. Então você vê aquele tanto de dinheiro entrando na sua conta, você acha que está tudo bem, mas na hora que você vai colocando na ponta do lápis, você consegue tirar um dinheiro bom, mas no longo prazo não faz sentido, porque muitas dessas pessoas elas não estão investindo em aposentadoria, muitas das vezes elas não tiram férias, elas trabalham de domingo a domingo. Ele cria essa ilusão porque você realmente consegue fazer dinheiro, mas você acaba deixando de lado outras coisas, assim, que você não tem preocupação agora. E eu entendo isso, porque é difícil você estar nessa situação e ficar pensando no futuro. Mas na maioria das vezes as pessoas têm família, têm contas para pagar e precisa do dinheiro naquele momento.
Então, eu acho que é bom por um lado, mas por outro, isso não é bom, né? Eu acho que essas novas relações de trabalho só foram possíveis depois do governo Temer, que veio aprovando a reforma trabalhista e tudo mais, e acabou abrindo espaço para esse tipo de atividade aqui no Brasil. A gente vê muito do argumento da meritocracia, né? Tipo, trabalha enquanto eles dormem, trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, como tem. Eu conheço Ubers que trabalham mais de 14 horas por dia. Isso afeta muito a base social das famílias brasileiras, né? Porque não existe mais uma rede de apoio, não existe mais um convívio familiar. A ideia de o discurso meritocrático ele é muito cruel, né? Ele é baseado nessa ideia do sucesso individual que é alcançado, né, com base no mérito, no esforço pessoal. Embora o mérito e o esforço pessoal seja muito importante, é necessário a gente considerar o contexto social que essas pessoas vivem, né, e as oportunidades que estão disponíveis para elas, né? A gente tem que reconhecer que existem desigualdades estruturais, socioeconômicas que dificultam o acesso igualitário a essas oportunidades, né? Por isso que é muito importante o papel das cotas e dos programas sociais do governo para tentar equiparar, né? É um discurso um pouco cruel, porque a gente sempre vê que as pessoas com menos renda, muitas vezes negras, elas acabam tendo um esforço muito maior para poder alcançar status que pessoas brancas de classe média alcançam facilmente, né? Porque tem um abismo social muito grande entre elas. E o discurso meritocrático ele vem para invalidar, né, esse abismo que existe entre as classes sociais, esse discurso da mobilidade social, né? A gente sabe que existe essa mobilidade, mas ela é muito difícil de ser alcançada muitas das vezes. Porque realmente esse pato de meritocracia, ele é muito bom na escrita, né? Porque meio que na prática parece que ele não funciona tão bem. Você acha que essa galera, né, que vem ganhando dinheiro dessa forma, ela se inclui, tipo, numa nova tipo de classe média? É complicado. Tipo, a definição de classe média ela pode mudar, né? Dependendo do contexto de país para país, mas em geral a classe média ela frequentemente ela é associada às pessoas que têm um nível razoável de renda e têm acesso a certos bens e serviços, né? Essas Sim. definições podem incluir pessoas que possuem empregos estáveis, benefícios sociais, moradia, capacidade de poupar, até mesmo de investir muitas das vezes. E essa definição pode variar, ela é muito influenciada por fatores econômicos, culturais e políticos. Eu tenho um ponto que o fator cultural é muito importante, né, para essa definição, que a gente consegue entender um pouco melhor no sentido de o que você consumia quando você era criança, ou o ambiente que Uhum. você cresceu, ou até mesmo você cresce num ambiente com um pouco capital cultural, mas você tem acesso a muitos bens e serviços. Eu acho que na classe média isso varia muito, sabe? Então, eu acredito que o contexto cultural é muito importante, mas eu acho que nessa hora que a gente está discutindo, ele não, acho que não cabe nessa conversa que a gente está tendo. Uma coisa que você falou que eu concordo claramente é que esse lance de classe média parece que está muito ligado ao tipo de acesso que ela tem, né? Muito mais à renda. Assim, lógico, a gente estima Uhum. uma renda de uma classe média X, mas ela está muito mais ligada ao meio que ela vive, onde ela acessa, do que necessariamente o quanto ela ganha. Agora, você falou de costas e investimento. Você acha que separar um pouco do rendimento dele para investir em educação, procurar um curso, alguma coisa que possa trazer uma projeção profissional para ele, ajuda a mudar esse cenário de precarização que a gente tem hoje? Com certeza. E nem sempre ele precisa investir dinheiro, né? Hoje a gente tem ótimas universidades públicas no Brasil, a gente tem faculdades de tecnologia, institutos federais, a gente tem várias formas dessas pessoas ingressarem no mercado de trabalho através do estudo. E claro que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter acesso a esse tipo de serviço, né, e acabam optando por pagar por eles. Eu acho que a melhor maneira da gente conseguir emancipar as pessoas no Brasil é através da educação, sem dúvida nenhuma. A gente, no projeto, a gente fala também de uma classe de batalhadores, que são as pessoas Uhum. que têm uma ascensão na vida, que conseguem mudar de classe social com base Uhum. no esforço delas. É mais um evento pontual de esta pessoa conseguiu? Ou você acha que isso pode servir de exemplo para mudar esse cenário como um todo? Eu acho que isso pode servir como exemplo, mas não faz parte do senso comum, assim. Eu acredito que são casos isolados de pessoas que realmente querem sair daquela condição. Mesmo assim, dentro daquela realidade, elas conseguem oportunidade para sair disso, né?
É um discurso meio cruel também, né? Acreditar que todo mundo tá motivado a ter uma vida de merda e vai sair de casa e vai dar o sangue para poder melhorar de vida. Eu acredito que muitas pessoas optam pelo caminho mais fácil ou pelo que se sente mais confortável na hora. Às vezes a pessoa nem tem consciência que um dia ela vai envelhecer e que as escolhas que elas estão tomando hoje pode refletir lá na frente, né? Para essas pessoas, né, de classes precarizadas, né, tipo, dessa possibilidade de romper esse ciclo da precarização, né? Porque tem muitas dessas pessoas, elas são presas em trabalhos precários e elas enfrentam salários baixos, né, falta de benefício, insegurança no emprego, e isso leva a dificuldade financeira constante, falta de acesso a serviço básico, né, falta de capacidade para investir em educação, melhorar a condição de vida, é muito complicado. A gente tá aqui falando sobre essas coisas, né, sentado na frente dos nossos computadores e a gente nem chega perto dessa realidade, mas a gente tenta estudar, tenta compreender esses fenômenos sociais para poder discutir, né, botar em pauta, falar sobre política pública, que é uma coisa que eu gosto bastante. E é importante ressaltar que também oferecer oportunidade de emprego para essas pessoas de classe precarizada pode impulsionar o desenvolvimento social, né? Porque é muito importante que quanto essas pessoas tenham mais acesso a mais bens e serviços, né? Que é só isso que vai fazer a economia girar, né? Esses trabalhadores também, quando eles são capacitados, eles são empregados em setores que valorizam as habilidades e os talentos individuais, né? E eles contribuem de maneira significativa para o crescimento econômico. Você falou um negócio muito interessante, que a gente mesmo não tendo a vivência dessa classe mais precarizada, a gente pode sim entender e pesquisar e tudo mais. Isso toca muito em inteligência coletiva, de entender o sofrimento de outra pessoa sem necessariamente passar por aquilo. Não, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? É bem nesse sentido. E eu acho que a gente só tem que tomar cuidado quando a gente está falando sobre essas coisas, é entender qual que é o nosso lugar de fala, né? E eu acredito que é exatamente isso que você falou, tentar entender, tentar buscar um pouco de empatia e também conseguir entender um pouco das informações que chegam até a gente, né? Porque a gente vê quando essas pautas sociais estão em alta, assim, geralmente a Faria Lima não gosta muito. E é esses caras que produzem conteúdo, esses caras que movimentam o país, então a gente acaba achando que quando as coisas estão bem, né, que é quando a bolsa está bem, isso vai trazer desenvolvimento social para o país, né? E, não, e geralmente é muito pelo contrário. Geralmente quando eles estão puta é porque alguma coisa está fazendo bem para o país, sabe? Realmente, a gente vê que como que uma pequena parcela de pessoas Uhum, numa região podem controlar uhum. tantos lugares do Brasil, né? Você acha que tendenciosamente assim vai ter mais pessoas saindo do CLT e indo trabalhar por Uber, essas coisas, em setores terceirizados, assim, digamos, né? Ou você acha que ainda existe um mundo em que as leis trabalhistas, elas vão acessar todo mundo, elas vai ter como até essas pessoas atualmente, que são Uber, conseguirem, né, ter acesso a CLT e Uhum. essas coisas? Você acha que não? Essa é a nova realidade. Eu acho que a gente tem que lutar para que isso não aconteça, né? Acho que Uhum. por mais que essa possibilidade exista, ela não vai deixar de existir, mas eu acho que a gente tem que lutar para que isso aconteça cada vez menos. Porque o mais engraçado é que essas empresas que promovem esse tipo de trabalho precarizado, muitas das vezes são cargos de alto escalão, são cargos de CLT. São pessoas que têm benefícios, têm garantias, têm direitos trabalhistas, e elas promovem esse tipo de atividade trabalhista para pessoas de outras classes sociais, geralmente que vêm de baixo, que estão dispostas a aceitar qualquer preço para poder ter um prato de comida. Então, é muito cruel ver essa dinâmica acontecendo, né? Você pega em São Paulo o escritório do Uber, do iFood, são escritórios de primeiro mundo, condições de trabalho de primeiro mundo, mas a galera que está na base ali carregando a empresa nas costas geralmente só tão se fudendo, né? Porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente.